Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Segundo Emmanuel, a mediunidade é como a queda d'água, a cachoeira. Pode nascer em qualquer parte, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui, ali e acolá. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, em força, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. A conversa de hoje é com um médium que contará sua história e seu trabalho na divulgação da doutrina espírita. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A entrevista de hoje é com um jovem que desde tenra idade esteve envolvido com a divulgação da doutrina espírita e com os estudos do espiritismo. Hoje é influenciador digital e escritor espírita, idealizador e responsável pela editora Letra Espírita. Faz um grande trabalho no movimento espírita como colaborador da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e do Centro Espírita Cristo Redentor em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Também faz parte do NEP, do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, possui faculdade mediúnica e recentemente lançou o livro Madame Nancy. Vamos dar as boas-vindas a ele, Murilo Viana. Seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida. Olá a todos, é um prazer imenso estarmos aqui para a gente poder conversar um pouquinho, sobre o espiritismo, sobre a mediunidade, sobre esse grande lançamento, É isso mesmo. E inicialmente, como a gente conversou aqui nos bastidores, Murilo, eu vou deixar claro que você é idealizador e realizador da editora do Letra Espírita, mas existe o Clube do Livro Letra Espírita também há muito tempo, que no caso foram os seus pais, é isso? Isso mesmo, O Letra já existe há mais de 20 anos, agora em 2023 completa 23 anos de atividades. Começou como Clube do Livro, na cidade de Campos dos Goytacazes. Foi fundado pelo Walter e pela Tereza, que são meus pais, inclusive. E há muitos anos, então, já existe esse projeto com o objetivo de divulgar a literatura espírita. E mais recentemente, no ano de 2019, foi que surgiu a possibilidade de inaugurar a editora Letra Espírita. E aí foi a minha ideia, que foi intuída mediunicamente, foi orientação dos espíritos amigos, e então ingressamos com esse trabalho também, implementando aqui no plano terreno o projeto que já havia sido idealizado no plano espiritual, ampliando os trabalhos do Letra Espírita, que aí atua atualmente como Clube do Livro, editora e distribuidora, semeando a literatura espírita para todo mundo. É isso mesmo, a gente sempre fala aqui do Letra Espírita no Esferas da Vida, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho, com mais profundidade aí a história. Mas antes, Murilo, eu queria que você contasse um pouco aqui. Eu acho tão importante o Esferas da Vida como um canal, como um programa, para todas as pessoas, não necessariamente somente para o público espírita. E quando a gente traz uma pessoa que é médium, a gente gosta de contar da história, como você percebeu que era médium, Pelo visto você nasceu em família espírita, muitos médiuns não necessariamente são espíritas e passam alguns apertos também porque não entendem, não acreditam de imediato, buscam muitos médicos, Enfim, até chegar na conclusão de que é médium, de que tem esse canal aí de comunicação com a espiritualidade que fica aí entre os dois mundos. Com você, como que aconteceu? Como que você percebeu e que tipo de mediunidade você tem?
Então, a mediunidade, ela é uma faculdade natural que todos nós temos, né? Todos nós conseguimos perceber os espíritos em maior ou em menor grau, porém nem todos possuem a mediunidade ostensiva, né? Que são os populares médiums. E no meu caso, como eu sempre estive em contato com a doutrina espírita, né? Minha família, desde os meus avós, já são espíritas, para mim foi tudo muito natural, né? Porque minha avó era médium, minha mãe era médium, então eu desde pequenininho sempre vi as manifestações dos espíritos e sempre aprendi a como lidar com a mediunidade. E por ser médium também, a minha mãe especificamente, ela sempre percebeu que eu também tinha mediunidade ostensiva. Então, desde pequena, ela sempre foi me orientando a como lidar com os espíritos, se sentir alguma coisa diferente, o que fazer, como fazer. Sempre estudei bastante acerca da doutrina, acerca da mediunidade, desde bem novinho. E eu acho que esse ensinamento, essa base sólida doutrinária que eu tive, inclusive no seio familiar, fizeram com que, para mim, a mediunidade sempre fosse algo muito natural, né? Então, quando ela começou a desabrochar mais ostensivamente, de forma visível, com as manifestações por meio da psicofonia, da psicografia, que são todas essas formas que eu tenho, né? Um pouquinho de cada. Para mim foi tudo muito natural, né? Eu sempre, no início, é claro, ficava um pouco perdido, né? A gente tem aquele receio, aquele medo, será que é meu mesmo ou será que é do espírito? E aí, com as conversas, né, com os ensinamentos, eu fui aprendendo a diferenciar o que sou eu, o que é do espírito, né? Quando nós nos autoconhecemos, já é um grande passo, porque a gente consegue diferenciar aquilo que nos é sugerido e aquilo que é pensamento nosso, propriamente, né? E acredito que tudo isso contribuiu para que essa facilidade, digamos assim, acontecesse comigo, que não é muito comum quando a gente não tem conhecimento da doutrina, né? As pessoas acabam tendo uma confusão maior de como desenvolver a mediunidade, como diferenciar. Murilo, desses ensinamentos que você acabou de falar que sua mãe sempre te direcionou, quais são os ensinamentos que você usa até hoje? O que te ajuda até hoje como médium? Porque a gente tem que falar aqui, por mais que você, né, tenha bastante experiência, você ainda é bem jovem. Então não faz muito tempo aí que você se percebeu talvez médium, né? Porque a gente percebe que o Divaldo, desde criancinha, sofreu muito, desde o Chico, eles viam muito, né? E com você foi da mesma forma? Então, um grande ensinamento que ela sempre deu é a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade com o trabalho mediúnico. E isso engloba, né, os estudos contínuos, a vigilância de pensamentos, né, o altruísmo, porque quando nós temos a mediunidade ostensiva, nós precisamos ter comprometimento, então a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas em prol do trabalho a ser realizado. Então esses são ensinamentos que ela sempre frisou e até hoje ela sempre fala isso, né, a questão da responsabilidade, do comprometimento. E quando eu comecei com a mediunidade de forma mais ostensiva, como eu disse, foi muito natural, não foi nada que me assustou, né, e que prejudicou. No início eu ficava um pouco perdido apenas, né, sem saber, com receio na verdade, né, com medo de ser algo da minha cabeça. E aí, como eu tinha esse amparo, né, de pessoas que já tinham mais experiência, elas foram ajudando também. Não, isso não é nossa cabeça, isso é realmente um espírito que está próximo e quer falar. E elas foram incentivando, né, foram motivando, e aí eu fui ganhando mais segurança, e hoje eu já consigo diferenciar por conta própria quando é algo meu, quando é algo de um espírito, se é um espírito familiar, se é um espírito amigo, se é um espírito precisando ajuda. Mas essa percepção, ela realmente só vem com o tempo, só vem com a prática. E eu comecei praticando no seio familiar, né, com o amparo da minha mãe, especificamente,
Hoje eu faço parte do grupo mediúnico, do Centro Espírita que frequento, e... A questão, Murilo, eu estou aqui pensando, a questão do trabalho, do centro espírita, do grupo mediúnico, muitos médiuns às vezes não querem desenvolver ou, na realidade, praticar a mediunidade. Qual a importância do desenvolvimento da prática da mediunidade quando você vem com essa faculdade? É o cumprimento da responsabilidade que foi assumida no plano espiritual. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Se nós temos a mediunidade ostensiva e não desejamos praticar ali, no grupo mediúnico, por exemplo, nós podemos canalizar essa energia em outras atividades doutrinárias dentro do centro espírita. Mas é necessário nós sempre buscarmos o trabalho, para não ficarmos com a nossa encarnação vazia nesse sentido, de não ter cumprido o compromisso que nós assumimos de forma alguma. Porque é interessante a gente sempre pensar, né, que a questão da mediunidade, como você vem frisando, é a responsabilidade, né? Muitas pessoas acreditam que é uma missão, que tem um caráter muito divino, não que não seja um trabalho, obviamente, de grande admiração. Porém, é um trabalho de muita responsabilidade e para todo tipo de espírito, não é verdade? Exatamente. A gente tem essa ideia de que a mediunidade é algo muitas vezes missionário no sentido de ser algo estratosférico, né? Que vai mudar o mundo, mudar o Brasil inteiro. Mas às vezes o nosso trabalho mediúnico, ele vai ser necessário apenas ali na comunidade local. É um trabalho tão lindo quanto os trabalhos de grandes missionários. Muitas vezes nós estamos realmente em missão, outras vezes nós estamos com a mediunidade para cumprir as nossas provações aqui no plano terreno. Nós não devemos ficar nos prendendo nisso. A mediunidade que eu tenho é uma provação ou é uma missão? Isso não é relevante de nós sabermos. O relevante é nós nos dedicarmos ao trabalho e caminharmos junto a Cristo, desenvolvendo o nosso trabalho mediúnico, ajudando a todos aqueles que nós podemos, seja apenas no âmbito local, ali da comunidade que nós estamos inseridos, seja no alcance nacional ou internacional. O importante é fazer com o coração. Murilo, conta pra gente um pouco do trabalho desde o começo do Letra Espírita. Acredito que seja de extrema importância a gente mostrar aqui a questão da constância e da vontade, né, e a força que a gente precisa ter para divulgar a doutrina espírita. Então, o Letra, ele surgiu nos anos 2000, né, pelo Walter e pela Tereza, são os fundadores do projeto, e tem o objetivo de divulgar a literatura espírita. Então, quando surgiu como clube de assinatura de livros, no interior do estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes. Aos poucos, esse trabalho foi se expandindo para outros estados. Hoje em dia, o clube atende a todos os estados brasileiros. Então, em todo local, tem a possibilidade de se receber livros do Letra Espírita. Esse trabalho sempre teve um enfoque de divulgação doutrinária, muito além da venda dos livros, pelo propósito que o Letra Espírita tem, um propósito que foi criado na espiritualidade. Com o decorrer do tempo, nós fomos recebendo mensagens dos espíritos amigos e com orientações, né, do que deveria ser feito no trabalho e informações também acerca do histórico espiritual do projeto. O Letra Espírita surgiu no plano espiritual, né, e aqui na Terra, os encarnados apenas colocaram em prática aquilo que se comprometeram no plano espiritual. Com o tempo, o trabalho foi para muito além dos livros. Na era da internet, por exemplo, o Letra se tornou um grande canal de comunicação da doutrina espírita. Atualmente existem diversas redes sociais e em todas essas redes sociais o Letra Espírita está inserido. E nós somamos atualmente mais de 1 milhão de seguidores em todas as plataformas digitais. Então, por aí nós vemos 2 trabalhos sendo realizados pelo Letra Espírita, mas que se unem.
o trabalho do Clube do Livro, que é a divulgação da literatura espírita, que alcança a todo o Brasil, e o trabalho da divulgação doutrinária por meio dos estudos espíritas, que são realizados de forma digital, e aí tem um alcance internacional. Mas algum tempo passou, então surgiu a editora Letra Espírita, em 2019. A editora com o objetivo de lançar livros próprios, né? A gente recebeu essa intuição espiritual, essa intuição veio para mim, né, por meio da mediunidade. Eu então levei para os fundadores do Letra, eles analisaram, acharam que era viável, era interessante, e então a gente deu início a esse projeto. E aí, como a ideia foi minha, né, diz aquele ditado, né, já que eu fui o responsável pela ideia, então tome conta. E aí eu fiquei responsável pela organização aqui no plano terreno. No início até fiquei com um pouco de receio, a questão da mediunidade que eu falei lá no início, né? Será que é algo meu ou será que é algo espiritual realmente? Essa questão de sugerir o surgimento da editora. Até que depois veio mensagens em reuniões mediúnicas dizendo que esse era um projeto também que já havia sido planejado no plano espiritual e que apenas me passaram um recado para eu repassar para quem poderia colocar em prática, né? E então nós começamos a trabalhar com uma editora, Letra Espírita, que logo se tornou também distribuidora. E aí, atualmente, nós já temos de 2019 para cá, é um tempo relativamente curto, mas já são mais de 50 livros lançados, tem mais de 60 edições da revista. Livros distribuídos no Clube do Livro já são incontáveis, são centenas de livros que nós distribuímos das editoras parceiras e agora também livros próprios que nós produzimos com a nossa equipe de autores. E a gente vê que esse projeto cada vez mais avança e muitas pessoas questionam e elas ficam até surpresas. Nossa, o Letra Espírita tem um alcance tão grande, como que vocês conseguem tudo isso? Não somos nós que conseguimos, é a espiritualidade, né? Porque esse projeto é um projeto do plano espiritual e a gente apenas segue as orientações que nos são passadas. Talvez isso seja a resposta, né, do porquê que o Letra consegue alcançar tantos corações. E o Letra alcança muitos corações também, porque tem aqui no plano terrestre muitos trabalhadores com muita boa vontade e também aí, ó, com essa missão, com essa vontade de dever cumprido, né? Não dá para falar também, a espiritualidade não vê a hora, né, de poder contar com muitos instrumentos aqui no plano terrestre, né? E a gente tem que fazer parte, a gente tem que ser instrumento. A gente continua a nossa conversa com Murilo Viana do Letra Espírita, mas agora chegou o nosso momento Chico Xavier e vamos ouvir a um dos maiores médiuns, né? Já presente conosco aqui no planeta Terra, que é o próprio Chico, e mais uma vez e sempre, né? Nos dá uma lição de humildade. Afirma que não há sucessor em relação à sua mediunidade, porque ele ainda estava na condição de grama. O que será que ele quis dizer, gente? E ainda no final desse vídeo que a gente separou, tem uma questão importante que deixamos, pois reflete a importância do trabalho. Vamos conferir. Momento Chico Xavier. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. A fome, a nosso ver, isso pode parecer até estranho que digamos isso,
Mas, se cada um de nós atacar o problema do trabalho com vontade de servir, nós vamos encontrar o trabalho como sendo a maior e a mais eficiente vacina contra a fome, porque a terra e o mar, os rios, produzem o suficiente para quem trabalha estar alimentado e às vezes até superalimentado, para que tenhamos uma vida eficiente e a mais razoável possível do ponto de vista de reconforto pessoal. Eu escolho saber. Pega o espírito pra mim. Eu escolho a fé. Amor. Eu escolho espírito. Caridade. Tudo é amor, até o ódio, que parece ser a antítese do amor. Nada mais é do que o próprio amor que adoeceu gravemente. 2010, 100 anos de Chico Xavier. Paz espera. Gostaria de convidá-lo para a nova edição 2023 do nosso curso de pós-graduação em Espiritualidade na Prática Clínica. Nós vamos abordar, por exemplo, como a espiritualidade pode ser integrada nos cuidados paliativos, na dependência química, num paciente internado grave, em crianças. Também teremos módulo sobre neurociência, sobre psiquiatria e psicologia positiva e muito mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. Eu tô passando por aqui, gente, porque eu não resisti e eu quero mostrar para vocês algumas peças da linha feminina aqui da Porta Joia Lingerie. E a gente começa pela Daniela Tombini, que é uma marca de altíssima qualidade e inovação. Tem baby doll, tem camisola e a gente também segue para a linha da Reco. Olha que maravilha, que graça, esses dois baby dolls, essas cores que estão lindas, hein? Porta Joia Lingerie, sempre à disposição de vocês com a melhor qualidade, os melhores produtos. E eu finalizo mostrando o meu look também aqui da filmagem. Eu também estou de Daniela Tombini. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Há 22 anos, o Letra Espírita ilumina almas e transforma vidas, tendo como base o Pentateuco codificado por Allan Kardec. Acreditamos que a fé raciocinada, aliada aos estudos espíritas realizados de forma responsável, contribuem para a evolução de toda a humanidade. E é com muito orgulho que reafirmamos o nosso compromisso com a divulgação da doutrina espírita em toda a sua plenitude, com coerência, respeito e seriedade, além de muito amor e felicidade. O Letra Espírita, assim como o Espiritismo, está em constante evolução. Iniciamos nossas atividades com o Clube do Livro Letra Espírita e hoje possuímos também a editora Letra Espírita. De Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, expandimos o nosso alcance para países de todo o globo terrestre. Nosso maior objetivo é tornar o Espiritismo acessível ao maior número de pessoas e acreditamos que os livros são uma excelente ferramenta para essa propagação acontecer. Rogamos ao Pai para que possamos ter forças para prosseguir realizando cada vez mais ações em prol da disseminação dessa linda e consoladora doutrina. E somos gratos a você por acreditar, confiar e apoiar este projeto da espiritualidade.
Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens carentes na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos no contraturno escolar e oferecemos a eles esportes em área coberta, meditação, aulas de dança e interação com a natureza, e outras atividades como aulas de música, inglês, artes plásticas e informática. Além disso, oferecemos para nossos alunos lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é com Murilo Viana, escritor e editor do Letra Espírita, e ele conversa aqui com a gente sobre sua experiência com mediunidade. Agora, Murilo, a gente queria conversar um pouco sobre o novo lançamento do Letra Espírita, que é o livro que você acabou de psicografar, que é o Madame Nancy. E eu queria que você explicasse um pouco pra gente essa questão de como tudo iniciou. Esse seu contato com ela, para ela poder te passar as informações, contar a história dela. Como que foi essa relação? Então, essa é uma história divertida, né? Tem até um vídeo bem engraçado que a gente tem no Instagram, que eu conto de forma mais humorada, né? Porque é uma história... Eu e as minhas pérolas mediúnicas, né? Eu já estava tranquilo, deitado para dormir, quando então, né, eu percebo a presença de um espírito que já é familiar, e ao lado dele tinha essa mulher, Madame Nancy, a espanhola, né? E eu percebi uma mulher alta, com um vestido vermelho, pele clara, cabelo bem preto preso no coque, né, uma rosa vermelha, batom vermelho, né, um leque nas mãos, assim, ela bem teatral. E ela falando, eu sou Madame Nancy, la espanhola. E na hora, né, eu até pensei, o que é isso, né? O que será que está acontecendo? Né, a gente fica, né, meio zonzo, tava querendo dormir ali. E aí eu fiz uma prece e tudo mais. E ela continuou, junto com esse espírito amigo, ali ao meu lado, e repetiu, eu sou Madame Nancy, la espanhola. E começou a contar a vida dela. Né? E aí eu tive esse insight, talvez influenciado pelo amigo espiritual que já estava ali, junto com a gente, a, né, escrever aquilo ali. E aí eu liguei o notebook e eu comecei a escrever aquilo que ela estava falando. Eu sou Madame Nancy, la espanhola, que é a frase que abre o livro, e ela foi contando. Quando então eu me dei conta de que, para isso daqui é uma história para ser escrita. E aí ela foi e disse os pontos principais que ela ia narrar. Tipo, início, meio e fim. Ia acontecer isso, 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 e ela elencou, fez uma listinha, né, de quais seriam os pontos principais a serem abordados. E ditou o primeiro capítulo inteiro. Acabou. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, como assim, gente? É um livro para psicografar? Mas eu não psicografo livros. Inocente que sou, né? E aí fiquei pensando até como que vai ligar um ponto ao outro? Porque na minha cabeça, que terminou o primeiro capítulo, né? Não vai fazer sentido chegar nesse ponto. Como que esse segundo capítulo vai se desenvolver assim? Porque eu não tenho criatividade para escrita de história, gente. E aí eu não consegui pensar em nada, né? E aí eu cheguei como, não, realmente é algo mediúnico, porque não tenho criatividade nenhuma para inventar nada do que está aqui.
E eu sabia o que eu tinha escrito, mas a escrita do primeiro capítulo e dos outros capítulos também, quando ela veio, foi muito natural, né? Eu não fazia ideia do que queria vir à frente, apenas me vinha o texto certinho do que era para escrever e eu ia digitando, com palavras às vezes que eu nem sabia escrever, eu nem conhecia. Aí eu pedia licença, né, e olhar na internet o que significava, ou no dicionário. Aí eu voltava a escrever. E aí, assim aconteceu a escrita da história, de forma muito natural. E Murilo, na realidade, assim, você fez essa escrita toda, psicografia, mas quando você, pela primeira vez, a viu, né, junto ao seu mentor espiritual, você já sentiu alguma coisa? Você teve, né, como você fala, é tudo muito natural para mim. E ela falou, você fala que ela falou em espanhol com você, né? Eu sou a Madame Nancy, lá espanhola. Inicialmente o livro começa desta forma e você acaba de alguma forma tendo uma afinidade com o espírito que você psicografa, ou realmente é a sua primeira psicografia? Então, essa história, né, foi o que fez com que eu conhecesse a Madame Nancy. E até na introdução do livro tem uma mensagem do Juarez Soares em que ele conta como que foi essa aproximação. Nos trabalhos mediúnicos que são realizados por meio das orações à distância do Letra Espírita, um espírito foi socorrido e por meio desse socorro, eles, a equipe espiritual que já trabalha no Letra, tiveram contato com a Madame Nancy. Né? O Juarez conta isso. Entendi. E então, eles a convidaram para poder escrever uma história, né? Contando a história dela, porque eles acharam muito interessante. Então, a introduziram nos trabalhos do agrupamento, né? Estudaram com ela, criaram essa vinculação para, então, fazerem a aproximação minha e dela para ela, então, narrar a história. E todo o livro, ele foi escrito antes no plano espiritual, né? Então, quando ela não podia vir ditar, ela sempre vinha acompanhada de um espírito que já trabalha comigo, né? Quando ela não podia vir, ele vinha, né, e continuava a história, ou outro, né, espírito da equipe que trabalha comigo, mediunicamente, vinha e continuava a história, contando aquilo que ela tinha escrito no plano espiritual. E qual que é o enredo desse novo livro aí, né, do Letra Espírita? Que enredo é esse? O que ele traz? O que esse livro traz para a gente, leitor? Uma grande lição que a obra nos traz é a respeito da reforma íntima, da autotransformação. Aborda a nossa relação de afinidade com outras almas. Então, almas afins é um tema muito presente em toda a história, né? Porque a gente vai acompanhar a trajetória de Nancy e de Daniel, que são duas almas afins que no pretérito viveram um grande amor. Eles foram um casal. Eles reencarnaram e não tiveram a oportunidade de caminharem juntos como cônjuges. Eles se conheceram aqui no plano terreno, mas se tornaram amigos. Logo, né, desencarnaram e se reencontraram novamente no plano espiritual. Se ajudaram mutuamente e realizaram a evolução. O Daniel conseguiu evoluir um pouco antes, um pouco mais rápido que a Nancy. Mas ele ajudou bastante ela nesse processo, porque as almas afins fazem isso, ajudam umas às outras. O livro vai falar sobre o planejamento reencarnatório, vai falar sobre a lei de atração, lei de causa e efeito, vai abordar sobre a mediunidade, né, que é o tema, inclusive, que estamos conversando hoje, como desenvolver bem o trabalho mediúnico. Então, são vários pontos que se casam e se complementam na obra. E aí a gente vai entender a trajetória de Nancy no plano terreno, vamos acompanhar toda a trajetória dela no plano espiritual. E vamos verificar que ela evolui
bastante. Ela consegue realizar sua autotransformação no plano espiritual e vem nos trazer, então, essa grande lição, nos mostrando que é sempre possível a mudança, seja nessa vida, seja em outra vida, seja no plano espiritual, né? No interregno aí entre uma encarnação e outra. E é interessante para quem quer começar a degustar essa história da Madame Nancy, dá para entrar. Que link que é? A gente vai colocar o link aqui para você, mas é um link do Letra Espírita. Lá no site do Letra Espírita a gente já pode degustar, porque eu já degustei os primeiros 2 capítulos, Murilo, e deu para perceber que é uma história muito interessante. A gente lê com tanta facilidade e a gente quer saber o que vai acontecer, quem é o Daniel, quem é de fato a Madame Nancy, o que vai acontecer com ela. O que me chamou muito a atenção é que ela deixa tão claro, ela é tão verdadeira já desde o primeiro capítulo em relação às suas questões, aos seus erros, à sua inferioridade, né? Quando ela fala inicialmente Madame Nancy, você já falou toda essa roupa dela, a gente percebe que ela trabalha, né, no cabaré. Desde o primeiro capítulo é falado que ela é a dona do cabaré. Então e ela fala das energias do cabaré, das energias, né, da banalização do sexo, que tipo de espiritualidade a gente entra em contato quando a gente banaliza essa questão sexual que é tão importante, precisa ser regulada para a gente poder fluir aí na vida. Então, assim, já no primeiro e no segundo capítulo a gente já percebe que vai ter muita coisa boa para a gente aprender, não é? Exatamente. E o interessante é justamente isso. A Nancy, ela não tem vergonha de reconhecer que ela errou, né? Que ela estava agindo de forma equivocada, que ela tem essa consciência e ela não fica se martirizando com isso. E esse é o caminho que todos nós temos que fazer. Nós temos que reconhecer os nossos erros do passado, mas nós não precisamos ficar nos martirizando. Ela errou muito na encarnação dela como Nancy. Por quê? Porque ela se martirizava por equívocos e complicações que aconteceram na encarnação anterior dela. No plano espiritual, ela se conscientizou de que isso só faz com que ela sofresse cada vez mais e criasse uma bola de neve cada vez maior. Então, ela acolheu os erros dela, sem se punir. E ela conseguiu, então, se libertar quando ela se auto-perdoou. E tem uma lição muito bacana que ela traz no decorrer da história, é que ela, hoje, ela se conscientiza de que ela não precisa se apresentar dessa forma. No início, ela fala que ela era muito vaidosa. Por isso que ela se apresentava com essa roupa toda, com essa pompa toda. Hoje, ela entende que ela não precisa se apresentar assim. Ela quis se apresentar assim para contar a história, porque ela entende que essa é uma roupagem que deu grandes lições para ela. Mas ela não tem mais a mesma vaidade. Ela apenas se molda, né, no perispírito dessa forma, porque é uma aparência de uma encarnação que para ela trouxe muitas lições. A gente pode falar que foi a reencarnação da virada, assim, né? Que ela fez grandes transformações aí para o estágio evolutivo de quando, né? De quando ela estava como Madame Nancy. E quando você acaba de psicografar esse tipo de livro, Murilo, que tipo de sentimento você tem? O que você aprende? Porque eu tenho certeza que você ali escrevendo, em todo esse processo, você também acaba se autoconhecendo e se transformando. É verdade. As primeiras lições é a gente mesmo que recebe, né? E uma das coisas que são mais interessantes e uma das lições que ficaram mais refletindo na minha mente foi justamente a questão do auto-perdão, a questão de que sempre é tempo da gente realizar a nossa reforma íntima. Nunca é tarde. Murilo aqui, né? Murilo do Letra Espírita, Murilo Viana aqui no Esferas da Vida pra gente. E agora eu quero dar um recado para vocês, que eu vou falar agora, né?
é para você, profissional da saúde. É um recado super importante, gente, é uma novidade. Não interessa se você é espírita ou não, tá? Um grande número de pesquisas demonstram que a religiosidade e a espiritualidade são muito frequentes e impactam a saúde e o bem-estar do paciente. Então, um grande número aí de associações profissionais e de saúde, por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Organização Mundial de Saúde, recomendam a integração da espiritualidade na prática clínica, né? A maioria dos pacientes desejam que essa integração seja feita, mas a maioria dos profissionais de saúde não foram treinados em como abordar a espiritualidade, a religiosidade na prática clínica. Então, muitas pessoas têm receio de fazer, né? Ou desejariam, de fato, aprimorar essa temática. Então, essa pós-graduação existe e quem conta melhor para vocês é o médico psiquiatra, Dr. Alexander Moreira. Confira neste vídeo. Eu queria te convidar para a pós-graduação em espiritualidade na prática clínica. E nessa pós-graduação, que é aberta para profissionais de todas as áreas da saúde, em que nós buscamos basicamente ajudar a entender e conhecer o que existe pesquisa no mundo na atualidade, mas principalmente como, por exemplo, fazer uma entrevista com o paciente, explorando a espiritualidade, a religiosidade deste paciente. Como, por exemplo, fazer a distinção entre uma experiência espiritual saudável de um transtorno mental que pode ter conteúdos religiosos ou espirituais, como fazer essa distinção. E principalmente também, como aplicar na clínica, como integrar os aspectos saudáveis da espiritualidade do paciente na sua recuperação e também na prevenção de doenças. Muito bom, logo teremos o Dr. Alexander aqui também no Esferas da Vida e eu reforço, né, que é uma questão assim, de precisar abordar essa dimensão sem ofender, sem julgar as preferências religiosas ou filosóficas de cada paciente. Por isso que a gente falou aqui que não é uma pós-graduação para quem é religioso, independe de religião. Combinado? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Porta Joia Lingerie. A Porta Joia Lingerie contribui para o conforto e o bem-estar da sua vida. E para você, homem, que pode contar com meias, pijamas, chinelos de quarto, cuecas, e olha, eu falo aqui desses pijamas que tem uma ótima qualidade, é da Tombini e da Reco, que a gente sempre, né, sabe sobre a inovação e a criatividade destas marcas. Porta Joia Lingerie, apaixonada pelo seu conforto e pelo seu bem-estar. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Olá, tudo bem? Sou o Alexandre, da Borsari Imóveis, e trago duas oportunidades imperdíveis. A primeira, você que está buscando um terreno com ótima localização, oportunidade exclusiva da Borsari Imóveis. São lotes de 250 metros quadrados, no alto da Vila Xavier, a poucos metros do SESI e com um preço muito especial. E a segunda, o apartamento de alto padrão mais falado e esperado da cidade, o Seiva Vila Harmonia. Qualidade de vida, tranquilidade e segurança com muita comodidade. O Seiva Vila Harmonia tem opções de 3 ou 4 suítes e até 2 varandas, lazer premium e completo. Agende sua visita conosco, fale com nossa equipe de corretores ou acesse borsarimoveis.com.br ou nossas redes sociais. Borsari Imóveis, comece aqui. Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho.
Gostaria de convidá-lo para a nova edição 2023 do nosso curso de pós-graduação em espiritualidade na prática clínica. Nós vamos abordar, por exemplo, como a espiritualidade pode ser integrada nos cuidados paliativos, na dependência química, num paciente internado grave, em crianças. Também teremos módulo sobre neurociência, sobre psiquiatria e psicologia positiva e muito mais. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, a conversa hoje é com Murilo Viana, escritor e editor do Letra Espírita. A gente já conversou sobre a questão da mediunidade dele, sobre a questão do Letra Espírita. A gente acabou de falar do lançamento último aí, né, que é a Madame Nancy, que ele explicou pra gente, foi muito, muito bom no segundo bloco. E agora a gente volta para falar com ele e a gente quer entender essa questão da, não sei se fala reedição das obras básicas do Espiritismo. O ano passado, em dezembro, vocês acabaram, né, faz pouquíssimo tempo também, de lançar o Livro dos Espíritos por meio, né, do Letra Espírita. Por que reeditar as obras básicas do Espiritismo, Murilo? Então, o Livro dos Espíritos é o principal livro da doutrina espírita, né? É a principal das obras básicas. E a gente considera que é essencial nós propagarmos o ensinamento da doutrina espírita com base na obra básica, né? Acreditamos que é essencial o público conhecer o trabalho desenvolvido com Kardec, por Kardec, com os espíritos superiores que auxiliaram ali na codificação. E era um projeto, na verdade, que nós já temos há muito tempo. Desde que começamos a editora lá em 2019, eu sempre defendi essa ideia de trabalharmos com as obras básicas. Só que existe uma série de complicações, né, para conseguir se lançar uma obra clássica como essa. Mas conseguimos parcerias, conseguimos efetuar esse projeto para, então, a gente conseguir divulgar a doutrina espírita na sua mais pura essência. Então, desde o ano passado, né, nós começamos a edição do Livro dos Espíritos. Esse ano já está garantido que nós iremos lançar o Livro dos Médiuns, já está em fase de produção final, e as outras obras básicas já estão na fila também, para a gente poder até resgatar a essência da doutrina, né, para a gente poder divulgar aquilo que é clássico, também é bom. Né, o lançamento é bom, mas o clássico também é bom, inclusive é essencial. Com certeza é essencial. E essa reedição vem por meio das traduções da FEB. Como que é isso? Isso, nós utilizamos no Livro dos Espíritos a tradução clássica de Guilhom Ribeiro, que é uma tradução feita pela Federação Espírita Brasileira. O Letra Espírita fechou essa parceria, né, com a FEB para poder efetuar a nossa edição da obra básica, né? Então, quando nós tivemos esse propósito, a gente buscou, né, verificar todas as edições que existem
e optamos por caminhar em trabalhar na edição clássica, que é a mesma edição que foi da Federação Espírita Brasileira por muitos anos, né? Atualmente eles possuem outros tradutores, né? Mas a gente optou por trabalhar com a tradução clássica de Guilhom Ribeiro, então entramos em contato com o pessoal lá da FEB, eles autorizaram, nos enviaram muito gentilmente os arquivos que eles possuíam. Então a gente fez a nossa revisão gramatical, né, para poder conferir se estava tudo certinho, atualizado com o português. Inclusive, agradecemos aqui a nossa equipe maravilhosa de revisores que ajudou bastante nisso. E então, trabalhamos, né, num novo projeto gráfico, criamos a nossa capa, criamos a nossa forma de diagramar o livro, né? Então é um projeto novo, né, totalmente diferente dos outros que já existem, mas o conteúdo, né, e a tradução é a tradução clássica. É um projeto novo com o mesmo conteúdo, né? Claro que é o conteúdo importantíssimo de Kardec. Mas esse projeto novo, vocês estão querendo atingir qual público? É um público mais jovem? O que vocês pensaram quando vocês rediagramaram, quando vocês criaram, né, desenvolveram esse novo projeto para as obras básicas? Levar o Espiritismo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, né? O Letra Espírita tem uma força muito grande na internet. E nós estamos, com a editora, inseridos em meios que o movimento espírita não consegue entrar ainda, né? A gente, graças a Deus, conseguiu essas parcerias, né, com livrarias, distribuidoras, e a gente, então, acredita que vai conseguir levar a obra básica da doutrina espírita para esses canais em que ela não é tão difundida. Ótimo. Como que você percebe essa questão da divulgação do espiritismo da doutrina, Murilo? Quais são os entraves? Todo o trabalho espírita, ele é sempre feito de forma voluntária, né? Isso acaba fazendo com que a doutrina não consiga se avançar muito, né? Porque muitas vezes, quando nós realizamos o trabalho voluntário, nós não temos o mesmo comprometimento. E aí entra uma reflexão. Ótimo. Quando nós somos voluntários de algo, nós temos que nos dedicar àquilo ali com afinco. Os voluntários do Letra Espírita, por exemplo, nós sempre frisamos muito isso com eles. Não é porque é um trabalho voluntário que deve ser feito de qualquer forma. Só quando tiver tempo. É um trabalho, é um compromisso que tem que ser assumido com afinco e responsabilidade, né? Então, a maior propagação da doutrina, ela vai acontecer quando todos nós, espíritas, nos unirmos com afinco e responsabilidade. É natural que haja uma resistência, porque estamos falando de uma filosofia que caminha por um cunho religioso também, de certo ponto de vista. Isso gera resistência, né? Trabalhando com livros, a gente percebe que em muitas livrarias, por exemplo, há uma resistência quando eles sabem, é uma editora, legal, editora espírita, tá, já tem uma resistência, porque está lidando com um livro religioso, mas nós temos que persistir, né? Nós não podemos desistir, e aos pouquinhos a gente vai superando as dificuldades, vai superando as adversidades. E uma questão que é muito válida para a gente poder propagar a doutrina espírita, e o Letra Espírita tenta fazer isso, é a questão da união. Nós não vamos conseguir divulgar a doutrina, expandir o conhecimento espírita se ficarmos cada um no seu canto trabalhando de forma individual. Por isso também que nós buscamos trabalhar com a obra básica, que é uma tradução clássica do Guilhom Ribeiro, e a gente fez questão de entrar em contato com a Federação Espírita Brasileira para poder conseguir com eles os arquivos. Nós poderíamos, por meios jurídicos, por exemplo, conseguir esses arquivos porque caiu em domínio público? Talvez sim, não sei, mas isso não passou pela nossa cabeça, né? Desde o primeiro momento foi uma decisão, não, vamos entrar em contato com o pessoal da FEB, o que custa, né? A gente conversa, a gente trabalha junto, né? E aí vira e volta, a gente entra em contato, pede uma coisa, pede outra, né? Para a gente conseguir trabalhar junto. Não há necessidade
de nós ficarmos trabalhando de forma individual, sem nos relacionarmos com o outro, né? Nós buscamos essa parceria com a FEB, não só para isso, mas agora, recentemente, com a questão de cartilha de divulgação, de campanhas que existem, nós entramos em contato com a FEB, pedimos parceria para a gente poder distribuir o material que eles produziram. Nós fazemos parceria com outras editoras, né? Aqui, por exemplo, vocês sempre divulgam a editora O Clarim. Sim. Nós temos parceria com o Clarim, distribuímos livros deles sempre que possível. A editora M, que é uma parceira nossa, inclusive nos ajuda produzindo a nossa revista. Então, a gente sempre busca caminhar em conjunto, porque a gente acredita que a doutrina ela só vai avançar se nós nos unificarmos. Então, o Letra sempre busca parceria com todos os canais, com todo mundo, para conseguir fazer essa grande corrente e, então, propagar o Espiritismo, porque esse é o nosso propósito maior, né? Com certeza, é o propósito, acredito, de muita gente. E o Letra Espírita tem o Esferas da Vida aqui, ó, de portas abertas, hoje e para sempre aqui com a gente. Continuará o tempo que vocês quiserem, viu, Murilo? Faço questão de deixar aberto aqui para você, registrado, gravado aqui no final da nossa entrevista, que foi muito bom conhecê-los, né? E estar aqui, vocês aqui no programa, né? Nos apoiaram, né? Desde então. E a gente vai dar continuidade, agora a gente também faz a nossa parte, a nossa retribuição. Continuaremos com vocês o tempo que vocês quiserem, portas abertas, porque é isso, a gente precisa se unir, gente. Não dá para todo mundo, né? Às vezes a gente começa, todo mundo com trabalhos pequenos, daí quando a gente tem um programa de TV, uma editora, a gente precisa fortalecer, a gente precisa se unir e colocar para frente, né? A gente não pode morrer na praia, não é verdade? Exatamente. É fácil? Eu sempre falo isso com os seguidores nas lives lá do Letra, com relação às lições doutrinárias, lições reflexivas, né, que a gente sempre levanta. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. A gente consegue. Lutando, persistindo, a gente vai levar muitas quedas. Nós vamos encontrar dissabores no meio do caminho, vão ter confusões, vão ter conflitos, mas nós temos que buscar superar isso, caminhando conforme Jesus nos ensinou, conforme os espíritos superiores nos orientam por meio das obras básicas. Murilo Viana aqui no Esferas da Vida pra gente hoje, a gente só agradece, o nosso sempre muito obrigada. Antes eu falo aqui da editora Clarim também, porque ela tem dica aqui no nosso programa, e a dica do livro da editora Clarim hoje é Segue-me, né? De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro maravilhoso e sempre vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim, Legados de Caibar Schutel, continuam plenamente ativos, dando continuidade ao seu ímpar trabalho de divulgação. A gente agradece, Murilo, mais uma vez pela sua participação, mais uma vez e sempre pelo apoio aqui do Letra Espírita. Vida longa, muito trabalho, muitos desafios e muitas realizações sempre para o Letra e para toda a equipe do Letra Espírita. Eu que agradeço, em nome de toda a equipe do Letra, né, pela oportunidade do trabalho e pela parceria, né, que nós temos, que possamos juntos cada vez mais propagar a doutrina espírita, como diz o slogan, né, que nós temos aqui, iluminando almas e transformando vidas. É isso mesmo, a gente manda um beijo especial aí para os seus pais e a gente finaliza o nosso programa aqui, o Esferas da Vida. Estamos juntos todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita, e também todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Um beijo enorme para todos e até semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida.
Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara.